Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos. É um prazer estar mais uma vez aqui para juntos orarmos, meditarmos na palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de estar falando de algo muito interessante da parte de Deus, até porque esta mensagem eu nomeei ela como a essência da adoração, pois olhamos para a Bíblia e vemos que Deus sempre esteve presente no meio do teu povo, tanto no passado com Abraão, Isaac, Jacó, como também no presente, através do teu Filho Jesus, que andou sobre essa terra e fez muitos milagres e maravilhas, e por onde Jesus passava, muitos o adoravam, buscavam a Ele. As pessoas sabiam da fama de Jesus Cristo e tinham uma expectativa de ouvir a palavra dele, tinha expectativa de ser curado por Ele. Quantas das vezes nas nossas vidas nós também não temos expectativa de ter um emprego, o que vamos fazer lá, expectativa de um filho, o casal que se casou e depois de um tempo resolve ter um filho, a expectativa como ele vai vir, qual a cor dos olhos, como ele vai ser, do que ele vai gostar. Na nossa vida nós temos expectativas. Uma expectativa muito boa para nós é quando vamos à igreja adorar a Deus. Qual a expectativa daquele culto? O que vamos buscar lá? O que esperamos ouvir de Deus? O que Deus vai fazer naquele culto? Quais os sinais e maravilhas que o Senhor pode estar fazendo entre nós e ali contemplarmos a glória e a presença de Deus? Então é sobre isso que eu quero estar falando hoje. Quero estar falando sobre uma mulher que fez a diferença em um lugar que Jesus estava. Se você pode, abra tua Bíblia comigo, lá em Lucas, capítulo de número 7 e versículo 36, que diz assim, que Jesus ele foi convidado por um fariseu para jantar. Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando. Começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois enxugou com seus cabelos. Beijou e ungiu-os com perfume. Ao ver isto, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é uma pecadora. A palavra diz que um fariseu chamou Jesus para jantar na casa dele. Quem era fariseu? Fariseu era uma repartição religiosa. Tinha os fariseus e os saduceus. Os fariseus, eles acreditavam na ressurreição, acreditavam em anjos, e eles acreditavam nestas coisas. Já o saduceu, ele era diferente. Ele era o contrário, ele não acreditava em ressurreição, eles não acreditavam em anjos. Mas Jesus foi até a casa desse fariseu e sentou à mesa. Há algo muito importante aqui. O que significa mesa? Quando nós sentamos à mesa para comer com nossa família, quando nós sentamos na mesa para comer com alguém, isso simboliza que nós temos comunhão com essas pessoas, que nós temos união. Mas você pode me dizer, então por que Jesus sentava na mesa com pecadores, com beberrões? Porque Jesus estava fazendo um pacto de salvação com aqueles homens. Então Jesus sentou à mesa e ali eles começaram a comer. Interessante que, se você parar para pensar, ali estava acontecendo um culto. Era a mesma coisa que um culto e ali eles comiam e bebiam. No Antigo Testamento havia 3 lugares que podiam existir o culto: no templo, na sinagoga e na casa das pessoas. O templo era como se fosse a sede, a sinagoga como se fosse as filiais ali do templo, onde se reunia menos pessoas. No templo se reunia milhares de pessoas, na sinagoga centenas, e nas casas, onde ficavam dezenas de pessoas ali adorando a Deus. E no Antigo Testamento, para que houvesse um culto na sinagoga, no templo, nas casas, tinha que haver 12 homens circuncidados para que pudesse haver um culto. E hoje, nós, com o privilégio da graça de Deus, a Bíblia diz que onde há 2 ou 3, ali no meio deles eu estarei. Que graça maravilhosa que hoje temos e podemos contemplar. Se pararmos para conversar com um amigo, com a mãe, com o irmão, e começamos a falar de Deus e de Jesus e das maravilhas dele, ele ali
está em nosso meio. Que coisa maravilhosa! E percorrendo a história, a Bíblia diz que a mulher entrou quando eles estavam na mesa, comendo. E ali ela começou a chorar, ela veio por detrás de Jesus e começou a chorar e molhar os pés dele com lágrimas e enxugar com os cabelos. Ela começou a lavar os pés de Jesus. E de repente ela coloca um perfume caro e começa ali a perfumar os pés de Jesus e beijá-los. Aquele fariseu teve más intenções no coração dele, porque ele falou consigo mesmo: se este homem que eu convidei para vir na minha casa, esse Jesus, fosse realmente um profeta, saberia que quem toca nele é uma pecadora. Os fariseus, eles tinham um problema muito grande. Eles se achavam santos demais, pois eles usavam túnicas, roupas todas perfeitas. Eram homens que olhavam com um olhar altivo, se achavam tão perfeitos que as pessoas nem poderiam tocar neles. Então, até Jesus em certos momentos falavam que ele era como sepulcro caiado, que por fora eles eram belos, esplêndidos, mas por dentro estava podre, porque eles poderiam até estar bem vestidos, mas por dentro não perdoavam. Eles não reconheciam que precisava de perdão, que precisavam ter compaixão do pobre, da viúva. Não, eles não entendiam estas coisas. Mas Jesus veio para quebrar paradigmas. Jesus veio para fazer a diferença. Jesus veio para mostrar que quem anda no Espírito não segue regras, mas ele segue a vontade e a verdade que Deus tem para os nossos corações. Como os homens e mulheres simples, Deus está olhando para a gente. Deus, ele nos ama. Deus, ele nos fez com um propósito muito grande. Não é porque muitas das vezes não temos muitas posses, não temos certas coisas que outras pessoas têm, que Deus não nos ama. Deus, ele nos ama tremendamente, gloriosamente. Não é porque estamos vivendo um tempo, às vezes, de desemprego, um tempo onde estamos passando por uma enfermidade, que Deus não está olhando para nós. Deus está olhando para nós, ele conhece o teu problema, ele conhece o que você precisa e no momento certo ele estará te abençoando e você poderá cantar o hino da vitória, você poderá contar o seu testemunho que Deus tem feito na tua vida. Então, Jesus percebe a intenção que está no coração daquele fariseu e Jesus faz uma parábola para ele. Simão tinha um homem que tinha 2 devedores. Um credor tinha 2 devedores. Um devia 500 e o outro 50. Ele perdoou os 2. Qual ele amou mais? Simão olha e fala: esta é fácil, mestre. Aquele quem mais devia foi mais amado. Aí Jesus começou então a falar a ele: Simão, eu entrei na tua casa e você não me deu água para lavar os pés. Você, Simão, não me deu um beijo. Você, Simão, não me ungiu com óleo. Irmãos, o ritual dizia que quando um homem credenciado, Jesus era um pregador credenciado, chegava na casa de outro homem, ele tinha que recebê-lo com um beijo. Se fosse sacerdote, recebia com um beijo, mostrando que somos iguais. Se fosse profeta, ele beijava a mão, abaixava a cabeça, beijava a mão daquele profeta, mostrando que ele era menor do que o profeta. E se fosse um rei, ele deveria beijar os pés de Jesus, os pés daquele homem, e reconhecer como rei. E Jesus disse mais: você não me deu água para lavar os pés. E disse mais: não me ungiu com azeite. Esta mulher pecadora, desprezada, que ninguém dá nada para ela, desde quando eu entrei na tua casa, Simão, ela não para de regar os meus pés com as lágrimas, enxugar com os seus cabelos. Ela derramou perfume e azeite nos meus pés e enxuga com seus cabelos. Simão, uma coisa eu te digo: esta mulher hoje foi muito mais amada. E Jesus, a hora que ele fez aquela parábola para ele, falando do credor, irmãos, quando Deus faz uma pergunta para nós, devemos colocar a barba de molho. Eu me lembro de que, em um certo fato na Bíblia, Davi, um grande homem de Deus, teve uma falha muito grande. Ele estava no teu palácio, ele estava ali parado, olhando para as belezas de Jerusalém, e ele vê uma mulher tomando banho. E ele vai e pede para que peguem aquela mulher e levem para ela. O nome daquela mulher era Betseba. E Davi agora toma aquela mulher em seus braços. Só que há algo ali, esta mulher era casada com Urias.
Davi então manda cartas para que Urias fosse em frente de batalha para a morte. Urias morreu, Davi ficou com Betseba para ele como esposa também. Davi pensou que Deus havia esquecido disto, mas Deus não se esquece de nada. Deus manda o profeta Natã ir até falar com Davi. E quando vai falar para Davi, ele faz uma parábola e fala: Davi tinha um homem que tinha várias ovelhas, ele poderia ter qual ele quisesse, mas ele viu um homem que tinha somente uma. Ele pegou a ovelha dele e ainda mandou matar aquele homem. Qual que é a sentença? Davi pega e olha e diz: esse homem pecou contra o céu e pecou contra a terra. Esse homem merece a morte, merece ser esquartejado. Esse homem não merece viver. Natã olha para ele: Davi, este homem é você. Você tinha todas as mulheres de Jerusalém, mas você escolheu uma que não era sua. Davi agora reconhece o seu pecado, pede perdão para Deus, porque ele errou, ele falhou. Era um homem que se arrependia dos seus pecados. Quando Jesus olhou para Simão, ele fez aquela pergunta também, porque ele teve má intenção no coração dele. Mas a Bíblia também diz que Jesus amou aquela mulher pecadora, que ninguém dava nada por ela. Na nossa vida, irmãos, muitas pessoas não dão nada por nós, mas Deus, ele dá tudo por nós. Nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Não merecíamos a salvação, mas nós chegamos a Deus, como aquela mulher que foi até Jesus arrependida, chorando, se entregando ao Mestre, dando o que ela tinha de mais precioso para ele, o seu arrependimento, pedindo perdão. Ela ganhou perdão e foi muito amada por Jesus. Assim também nós precisamos nos chegar a Deus, pedir perdão pelos nossos pecados e sempre reconhecer que precisamos de Jesus para a nossa salvação. Eu quero fazer uma oração por você, porque eu creio que você é um improvável como eu sou um improvável. Somos aqueles que buscamos a Deus e reconhecemos que precisamos dele para a nossa salvação. Dependemos do Senhor e eu quero orar por você, pela tua família. Eu creio que Deus pode entrar com providência na tua vida e você ter aquilo que precisa de Deus nesse momento. Se você pode, ora comigo. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai que está nos céus. Pai, a tua palavra é rica, ela é poderosa, ela é maravilhosa. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse ensinamento maravilhoso que o Senhor tem deixado. Sabemos, Senhor, que precisamos da tua salvação. O Senhor nos ensinou o Pai Nosso, porque sabemos que nós pedimos perdão a Ti, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, Pai. Pedimos perdão, Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor também olha se nós perdoamos aqueles que falharam conosco. Pai, perdoe-nos e nos ajude a perdoar, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha curar muitas pessoas nesse momento, que o Senhor venha abrir portas de emprego, meu Deus, que o Senhor possa animar os desanimados, que o Senhor possa entrar com providência na vida das pessoas que hoje estão passando um momento de aflição. O Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois o Senhor venceu. Nos ajude, Senhor, a passar pelas aflições da vida, toda vez que passamos, Senhor. Eu oro também, Pai, pelas reconciliações dos casais, que o Senhor venha reconciliar as vidas, reconciliar os relacionamentos, ó Deus. Pai, que o Senhor venha abençoar a Tua igreja na terra, este país, a minha nação. Abençoe Israel, abençoe as pessoas, Senhor. Que o Teu evangelho possa chegar a muitos lugares, Pai. Este que nós pregamos aqui, que possa chegar aos quatro cantos do mundo, Pai. Que o Senhor venha nos usar como luz, como dinamites em Tuas mãos, Senhor, para abrir caminhos. Que esta mensagem, Senhor, possa chegar a muitos corações e muitas vidas possam se render aos Teus pés, Senhor. Entra com providência na vida das pessoas, Senhor. Cura, liberta, batiza com o Espírito Santo. Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, crendo no milagre, crendo na providência, Pai. Eu te agradeço desde já, Senhor, que o milagre o Senhor está enviando. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Meu amigo, simpatizante do Evangelho, aquele que ouve esta mensagem, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que tudo que você pediu ao Senhor possa se realizar na tua vida, em nome de Jesus. Amém.